Me fala uma coisa, você teria coragem de deixar Deus examinar profundamente o seu coração? E depois desse exame, você estaria certo de que o atestado de Deus seria de pura inocência para você? Bom, se você não sabe responder nenhuma dessas perguntas, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e nós vamos ler o Salmo 17. O Salmo 17 é um desses salmos cheios de reivindicações muito exageradas de inocência e de justiça pessoal do salmista que está orando esse salmo. E eu digo exageradas porque quem ora esse salmo é Davi, e nós conhecemos muito bem os antecedentes dele, e Davi realmente não tem nada de inocente e não tem nada de justiça pessoal. Então, como a gente pode ler esse salmo sem apelar para um moralismo ou uma autopiedade? Se você quer descobrir isso, então abra sua Bíblia no Salmo 17, vamos ler esse salmo juntos e vamos entender como podemos orar este salmo através de Jesus Cristo. Apesar desse parecer um salmo aparentemente muito difícil de entender, na verdade, a sua estrutura ela é bem simples. Se você observar bem o salmo, ele é dividido em 3 partes, e todas elas começam com uma nova oração. No versículo 1, você vê o salmista dizendo, ouve, Senhor. No versículo 6, ele diz, eu te invoco, ó Deus. E no versículo 13, ele fala, levanta-te, Senhor. Claramente, nós temos uma divisão aqui do verso 1 até o versículo 5, depois do 6 até o 12, e do 13 até o 15. E o que o salmista faz nesses salmos, ele está apelando para a sua justiça pessoal. Há uma coisa bem curiosa nesse salmo, porque ele começa com a justiça pessoal do salmista e termina com uma convicção de que ele vai receber aquilo que ele está pedindo. Quem teria tanta confiança diante de Deus quando apela para a sua própria justiça, de receber no final não a justiça divina para destruí-lo, mas a justiça divina para vindicar a sua glória? Então é um salmo recheado de certeza, aonde o rei, ele espera no final ver a face de Deus e está satisfeito com isso. E se você já leu os salmos comigo até aqui, você já viu lá no Salmo 15 que aquele que habita na presença de Deus para sempre é aquele que é justo, que é perfeito. E nós temos aqui no Salmo 17 um final muito parecido, aonde o salmista encontra na semelhança do Senhor a sua plena satisfação. E conectado ao Salmo 16, que fala dos desejos do salmista por Deus e que todo o seu prazer está no Senhor, então o Salmo 17 precisa ser lido à luz do Salmo 15 e à luz do Salmo 16. Então vamos ler esse salmo juntos e vamos ver esse rei que tem plena confiança de que Deus vai responder a sua oração. E por que o rei está tão certo que Deus vai fazer isso? Nos primeiros 5 versículos, a gente vê que o rei está muito certo de que Deus vai responder a sua oração por causa do seu coração. Se Davi se diz tão justo e de tanta justiça pessoal, aonde Deus iria realmente examinar se isso é verdade ou não? Exatamente naquele lugar que para Deus é o lugar mais importante de todos nós, o nosso coração. Se você conhece um pouco da história de Davi, você sabe que quando Samuel foi até a casa de seu pai, Deus deixou muito claro para Samuel para não olhar para a aparência, porque ele não vê como o homem vê. O homem olha apenas o exterior, Deus vê o coração. E Deus já desde antes já havia dito a Samuel que o seu rei seria um homem segundo o seu coração. E aqui nós temos o rei de Deus, que é Davi, o homem segundo o coração de Deus, fazendo um apelo para o Senhor. E qual é o apelo do rei? No versículo 1 e no versículo 2 ele fala, ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. O que Davi está dizendo é que nada que sai da sua boca tem algum tipo de arrogância ou de orgulho, mas é cheio de justiça. E aí no versículo 3, o rei apela para aquilo que talvez nós não teríamos coragem de fazer, que é dizer para Deus assim, pode fazer, Deus, um exame do meu coração, porque o Senhor não vai encontrar absolutamente nada. No versículo 3, Davi diz para que Deus possa provar o seu coração, sondar o seu coração.
E isso diz muito sobre Davi, porque até o versículo 2, a gente poderia pensar que Davi está apenas pedindo para que Deus venha até ele com justiça por causa de uma causa pessoal. Talvez Davi realmente seja inocente de alguma coisa. Até nós somos inocentes de alguma coisa. Tem coisas que nós não fazemos e às vezes recebemos uma punição sem merecer aquilo. Ou seja, nós éramos inocentes. Mas Davi não está falando de uma causa pessoal, de alguma coisa que aconteceu com ele, porque senão ele falaria de algum dos seus inimigos aqui. Davi está falando do seu coração. Por isso ele fala para que Deus possa examinar o seu coração, porque não diz respeito a alguma coisa que está acontecendo fora dele, mas Davi está falando de uma justiça pessoal do seu coração. O coração do rei aqui é muito importante. Por isso, no versículo 3, ele diz assim: se o Senhor tiver algum tipo de escâner moral, algum escâner espiritual, pode passá-lo em meu coração, e no final desse exame, o Senhor verá que não encontrará nada de ruim em mim. Nenhuma inveja, nenhum orgulho, nenhuma soberba, absolutamente nada. E Davi vai muito além. Ele fala para Deus fazer isso de noite. De noite é o momento quando nós baixamos a guarda e as nossas defesas já não existem mais. Porque é nesse momento, quando nós estamos desprotegidos, que as coisas invisíveis se tornam visíveis. Então Davi não está dizendo para Deus fazer em algum momento em que ele possa se defender com autopiedade, autojustificação, mas exatamente no momento onde ele não vai ter nenhum tipo de ação de defesa. Ou seja, sua guarda está baixa, suas defesas já não existem mais, e aí, quando Deus fizer isso, ele não vai encontrar absolutamente nada no coração do seu rei. Nada que o ofenda, nada que o desaponte. E não somente o coração, como também suas obras. No versículo 4 e 5, Davi fala o quanto ele tem se guardado do caminho do violento, os seus passos se acostumaram às veredas de Deus e os seus pés não resvalaram. Ele não anda pelo caminho de homens violentos, mas anda pela vereda da justiça de Deus. Nós temos aqui o rei que tem o coração certo diante de Deus. Então Deus vai responder a sua oração porque o coração do rei agrada a Deus. Mas qual é a outra razão do porquê Deus vai responder o rei? Por causa de quem o rei é. Nos versículos 6 até o versículo 12, nós vemos Davi fazendo apelos e reivindicações para quem ele é diante de Deus. E ele faz isso de uma maneira muito interessante. Isso porque no versículo 7, Davi apela para palavras que podem ser encontradas em Êxodo 15. Êxodo 15 é o cântico do povo redimido, o povo que saiu do Egito. E ali em Êxodo 15, eles cantam as maravilhas de Deus, o poder de Deus e o seu amor leal, que é a sua aliança para com o seu povo. E Davi, então, coloca ecos aqui de Êxodo 15 para mostrar para nós que ele ora fundamentado naquele cântico que o povo de Deus fez quando saiu do Egito. Se você observar o versículo 7, você vai encontrar essas palavras: maravilhas, mão direita, amor ou bondade. São as mesmas palavras que nós encontramos em Êxodo 15. As maravilhas de Deus em Êxodo 15, 11, fala de um povo redimido que louva a Deus por suas maravilhas, porque ele é o autor de maravilhas, e é uma palavra ligada ao resgate do povo de Deus do Egito. Em Êxodo 15, 12, o povo de Deus louva ao Senhor que usou a sua mão direita para libertá-los. Ou seja, ele destruiu o Faraó e o seu exército. O que essa mão direita significa? O poder e a ação de Deus para libertar e salvar seu povo. Mas tudo isso fundamentado no amor de Deus ou na bondade de Deus. Isso você encontra em Êxodo 15, 13, quando o povo redimido do Senhor louva o amor pactual de Deus, ou seja, o fundamento de toda a redenção, que é pela graça e não pelos méritos de quem estava no Egito e foi libertado por Deus. Em outras palavras, Deus agiu fundamentado em sua aliança ou nos termos da sua aliança. E Davi faz a mesma oração. Agora, não um cântico, mas uma oração. Ele fala das maravilhas de Deus, da mão direita de Deus e do amor infalível de Deus, que é a sua aliança. E Deus tem uma aliança com Davi. Então ele faz isso muito bem fundamentado, sabendo muito bem
quem ele é diante do Senhor. Mas há um outro detalhe importante aqui quando nós chegamos a partir do versículo 8 do Salmo 17. Isso porque Davi diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Quando você tem algum perigo avançando para o seu rosto, a primeira reação que você tem é proteger os seus olhos. Os olhos são sensíveis e nós valorizamos muito a nossa visão, então nós cuidamos dos nossos olhos. Davi aqui se vê como aquele que é mais precioso para Deus, a menina dos seus olhos. Mas isso fica ainda mais interessante quando nós não ligamos apenas a Êxodo 15, mas também a Deuteronômio 32. Em Deuteronômio 32, a partir do versículo 9 até o versículo 11, que o povo de Deus é descrito como povo precioso de Deus, a menina dos seus olhos. Se você unir então o versículo 7 do Salmo 17 e o versículo 8, juntos eles estão formando aqui um pedido de Davi. Faça por mim o que o Senhor fez pelo seu precioso povo. Faça as tuas maravilhas por mim, por causa de tua mão direita e por causa do teu amor, assim como o Senhor fez pelo seu precioso povo. Porque afinal de contas, o rei é precioso para Deus. É a menina dos seus olhos. Quem é o rei para Deus? É aquilo que é mais precioso para o Senhor. Então Davi ora fundamentado em quem ele é. Ele é o rei de Deus e por isso Deus vai responder a sua oração. E o rei é tão precioso para Deus que ele ainda fala sobre ser guardado à sombra de suas asas, fazendo uma clara referência a Deuteronômio 32:11, quando Deus é descrito como a águia que paira sobre os seus filhotes e os carrega em suas asas. Davi fala de Deus o escondendo para protegê-lo. Isso porque nos versículos 9 a 12, Davi vai falar dos seus inimigos, que estão sempre à espreita e sempre prontos para atacá-lo. Davi até chega a dizer que seus inimigos são como um leão, ávidos pela sua presa, rodeando ao ponto de atacá-lo. Mas Deus vai protegê-lo, porque ele é a menina dos olhos de Deus, ele é o bem mais precioso para Deus. Deus não vai deixar o seu rei sozinho e nem vai deixá-lo sem proteção. Então sim, o rei ora na certeza de que Deus vai respondê-lo por causa de quem ele é. Ele é o rei de Deus, ele é o bem mais precioso de Deus e Deus com certeza vai protegê-lo, vai cuidar dele e não vai deixar que seus inimigos o toquem. Então Deus vai sim vindicar a glória do seu rei. Mas o coração certo do rei e a pessoa certa que ele é não são as únicas razões do porquê Deus vai responder a sua oração. Isso porque a partir do versículo 13 até o versículo 15, Davi tem plena convicção de que Deus vai responder a sua oração por causa de sua afeição. Se você ler o Salmo 16 comigo, você já viu que o coração do rei deseja por Deus, ele até chega a dizer que outro bem ele não possui a não ser o Senhor. Então não são as riquezas desse mundo, nem as coisas que ele tem, que são as coisas mais preciosas para o rei de Deus. Deus é mais precioso para o rei do que qualquer outra coisa. Então está muito claro que o coração do rei é todo desejo a Deus. E aqui ele continua falando a respeito disso, de que as suas afeições são as afeições de Deus, os seus desejos são os desejos de Deus. E como ele faz isso? Ele faz isso numa linguagem de guerra. Isso porque no versículo 13, o que Davi faz é quase que convocar Deus para a batalha. Ele vai na frente, protegendo o seu rei, livrando-os de seus inimigos. E que inimigos são esses? São os ímpios, que no versículo 14 são descritos por Davi como homens deste mundo, cuja porção está neste mundo. No Salmo 16, Davi já diz que a sua porção é o Senhor. Deus é a sua herança. Ele não tem nenhum outro bem a não ser Deus. Um contraste muito claro com os homens desse mundo que têm suas raízes neste mundo. Lá no Salmo 15, a gente percebeu que as nossas raízes no mundo são muito superficiais e tudo que nós temos no mundo pode ser abalado, enquanto o salmista diz que ele quer estar na presença inabalável de Deus. E aqui, novamente, Davi faz esse contraste entre os ímpios, que são ligados ao mundo, e ele, que está ligado a Deus. E toda essa linguagem nos mostra uma coisa muito interessante. Davi está dizendo que os seus inimigos são inimigos de Deus, e que os inimigos de Deus são seus inimigos. Quem ataca o rei está atacando a Deus, e quem ataca a Deus está atacando ao rei. Eles têm o mesmo coração,
as mesmas afeições, os mesmos desejos e por isso tem os mesmos inimigos. Então Deus vai sim se levantar, enfrentá-los e derrotá-los. Tanto que no último versículo desse salmo, Davi tem a plena convicção de que ele tem um coração certo diante de Deus, ele é a pessoa certa para fazer essa oração e ele tem a afeição correta para que Deus possa responder a sua oração. Porque no final, Deus vai vindicar a sua glória, vai destruir os seus inimigos e vai dar ao seu rei a coisa mais importante desse mundo: estar satisfeito com a semelhança do Senhor. Por isso ele fala no versículo 15, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. O rei tem o coração correto, ele é a pessoa correta, com a afeição correta. Então Deus vai sim responder a sua oração. E o rei tem plena convicção de que isso vai acontecer por causa da sua justiça pessoal. Porque no fim das contas, tudo que Deus fará é para provar que o seu rei é inocente e que a sua justiça é perfeita. Bom, então esse é o Salmo 17 e a gente fica bem tentado a pensar nesse momento assim, será que esse salmo é mesmo sobre Davi? Porque se Davi tivesse com a gente aqui hoje, talvez a gente teria umas atitudes assim de acusação, de interrogá-lo sobre algumas coisas. E talvez a principal pergunta que a gente faria para ele é: Davi, você escreveu esse salmo antes ou depois do seu pecado com Batseba? E se ele respondesse assim: eu escrevi depois, nós poderíamos muito bem chamar Davi aqui de falso. Mas se ele dissesse que escreveu esse salmo antes, nós poderíamos chamá-lo de ingênuo e dizer assim: será que você não tem consciência dos seus próprios pecados? Quem você pensa que é? Por isso nós não lemos esse salmo como se ele estivesse falando sobre Davi. Nós precisamos ler esse salmo da perspectiva de que Davi fala aqui como um profeta de Deus. Davi não está falando sobre si mesmo, ele está falando sobre um rei perfeito que ainda virá. E como profeta ele está anunciando ou antecipando a perfeição de um rei que é o Filho de Deus. Isso porque nenhum juiz da terra daria a Davi tanta credibilidade assim por causa de todos os seus antecedentes, e ele mesmo sabia disso. Você vai ler inúmeros salmos onde Davi confessa os seus pecados, onde ele reconhece o peso do pecado sobre a sua vida e até o peso da própria ira de Deus sobre ele. Quando ele fala, por exemplo, quando a mão de Deus pesa sobre ele, ele sente o peso do pecado. Então Davi não pode estar falando de si mesmo. Ele está aqui como o apóstolo Pedro chama, um profeta, cumprindo o papel de um profeta, anunciando o Rei perfeito. E por todas as páginas da Bíblia, somente no Novo Testamento nós conseguimos encontrar aquele que pode orar esse salmo em toda a sua integridade. Cada palavra desse salmo só pode ser dita pelo Senhor Jesus. E isso é muito óbvio porque somente Jesus tem toda a perfeição que nós encontramos aqui nesse salmo e é o único que pode apelar para a sua justiça pessoal. Jesus jamais teve ações de autopiedade, aonde ele fica se auto-justificando para Deus. Ele é o Filho de Deus, ele não precisa disso. Ele é inocente, ele é justo, ele é perfeito. Ele é aquele que pode olhar para o Pai e dizer assim: eu sei que o Senhor pode me responder qualquer oração, porque se o Senhor fizer um exame completo do meu coração, não vai encontrar absolutamente nada. Nenhuma falha, nenhuma inveja, nenhum orgulho, nenhuma violência, nenhuma soberba, nada. Tanto que, diante do túmulo de Lázaro, talvez a oração mais impossível do mundo, que é ressuscitar um morto, Jesus, em João 11, no versículo 41, ele fala: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ou seja, até diante da oração mais impossível do mundo, Jesus ora ao Pai e o Pai pode respondê-lo por causa do seu coração, porque ele é a pessoa correta diante de Deus e ele tem as afeições que agradam a Deus. Ele é o Filho em quem Deus tem todo o seu prazer. Ele é o bem mais precioso de Deus, a menina dos seus olhos, aquele a quem ele protege de todos os seus inimigos, mas que morreu em uma cruz, apesar de toda a sua perfeição e inocência,
para que Ele então pudesse nos proteger dos nossos inimigos, que não são pessoas, mas sim o nosso pecado, o diabo e a morte. Deus não poupou o seu Filho, mas Deus promete vindicar a sua glória. E quando Ele o ressuscita dos mortos, nós temos então essa promessa de que um dia o Rei terá os seus inimigos debaixo de seus pés e Deus então vindicará a glória do seu Rei. Então, se nós estamos em Cristo, se nós somos crentes no Senhor Jesus, nós podemos orar esse salmo em e através de Jesus. Não fiados em nossa própria justiça, em nossa autopiedade, mas em Jesus Cristo. Então nós não fazemos orações firmados em nosso nome, mas no nome de Jesus. Nós não oramos dependentes de nossa autopiedade, mas dependentes de Jesus. Por isso o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos para que orasse em seu nome, porque a oração ela só é eficaz se a fazemos por meio do Filho perfeito de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro inocente, nós não. Nós apelamos pela inocência de Cristo, aquele que foi morto em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, enquanto nós confessamos essa realidade do nosso próprio pecado. Então, nós não teríamos coragem de olhar para Deus e dizer: pode fazer um exame do meu coração que o Senhor não vai encontrar nada. Na verdade, Ele vai encontrar muitos pecados, até escondidos, que a gente nem lembrava que eles existiam mais, lá no profundo do nosso ser, no porão do nosso coração. E o atestado que vamos receber é que não somos inocentes, pelo contrário, nós precisamos da inocência e da justiça daquele que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Rei verdadeiro, Ele pode orar este salmo, e isso nos ensina duas coisas importantes. Primeiro, que a oração não é uma demonstração de autopiedade e autojustificação. Não é aquela oração como do fariseu em Lucas 18, eu não sou como aquele publicano pecador, mas é a oração do publicano, que bate no peito e clama a Deus por misericórdia. Então a oração não é uma demonstração de autopiedade, é uma demonstração de humilhação e dependência de Deus, que pode te justificar em Jesus Cristo. E a segunda coisa importante é que a nossa oração precisa ser feita em nome de Jesus, porque não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos clamar a Deus. Jesus é o único perfeito, e Jesus é o único atestado de inocência, comprovado por Deus, porque ao examinar o seu Filho, Deus não encontra nada de ruim, mas apenas a satisfação, ao ponto de dizer: tu és meu Filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. E aí, gostou da nossa leitura do Salmo 17? Se você deseja continuar lendo o Salmo aqui comigo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se você acha que vale a pena se inscrever, se inscreva. Deixe também um gostei, porque isso ajuda muito a gente. E você pode compartilhar esse vídeo com alguém, com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Então é isso, eu fico por aqui com você. Eu te espero no próximo Salmo. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.